Essa censura, ela vinha a partir já dos Estados Unidos, né, quando ela passava pelo Bureau Rockefeller, mas também quando vinha para o Brasil. Então, aqui no Brasil, era o DIP que realizava essa censura e, nos estados, os DIPs, que eram órgãos ligados ao Departamento de Imprensa e Propaganda, mas localizados em cada estado. Então, aqui em Sergipe, por exemplo, os filmes eles eram apresentados e, às vezes, aparecia alguma observação sobre o julgamento que o DIP fez sobre o filme. Mas os filmes eles vão ser aceitos na medida em que os valores da sociedade estão em harmonia com o que está sendo apresentado na tela. Por exemplo, o jornal A Cruzada, ele vai apresentar a programação dos cinemas, mas vai também trazer a censura do próprio jornal, que representava os interesses da Igreja Católica. Então, além da censura que já vem dos Estados Unidos, que passa pelo DIP, pelo DIP, ainda vai ter então a censura do próprio jornal. Bom, no caso aqui de Sergipe, algumas recomendações são feitas, principalmente por esse jornal A Cruzada. Como, por exemplo, o problema das crianças, dos menores que compareciam aos cinemas. Então, vai ser feita uma campanha para conscientizar as pessoas de que os menores, eles são influenciáveis, eles são repetidores por natureza e eles não podem estar expostos a todo tipo de informação. Daí a necessidade de se estabelecerem regras para o comparecimento dos menores ao cinema. Em 1939 já havia uma campanha do DIP aqui em Sergipe para estabelecer isso. Então, dentre as normas, uma coisa que ficou acertada é que os menores de 5 anos não poderiam ver o cinema de jeito nenhum, porque isso era extremamente prejudicial para a formação desse futuro cidadão brasileiro. Os acima de 5 anos poderiam ver os filmes desde que acompanhados por um adulto que fosse responsável por eles. Mas ainda assim, alguns filmes eles são restritos na censura do jornal A Cruzada, até mesmo aos adultos. Por quê? Porque para o jornal A Cruzada, mesmo alguns adultos seriam influenciados de uma maneira negativa. Então, alguns filmes eles aparecem com a censura de que devem ser assistidos apenas por adultos que consigam distinguir entre o erro e a fantasia que aparecem nos filmes. Adultos que têm uma boa formação cristã e que, inclusive, tenham noções de história, filosofia, para conseguir, então, assimilar essas fitas sem nenhum prejuízo moral. Porque o cinema ele foi uma ferramenta muito grande, de grande alcance, para conseguir espalhar informação, mas ele acaba sendo também acusado por alguns jornais de ser o responsável pela crise moral pela qual Sergipe estava passando nos anos 40. Então, um dos cuidados que se deveria tomar era com relação a que tipo de filme estava sendo exibido e quem estava vendo esse filme, se realmente tinha condição de fazer essa distinção entre o que era real, o que era ficção, o que era certo e o que era errado, aí já de acordo com os valores locais, com os valores sergipanos. Os filmes, eles, como eu falei, eles vão apresentar o dia a dia da guerra. Então as próprias fitas, os títulos dos filmes, eles vão dar indícios sobre o interesse de Hollywood na Segunda Guerra Mundial. Títulos como Nas Asas da Glória, Patrulha do Céu, O Espia Nazista, Nossos Mortos Serão Vingados. Então,
São filmes que vão apresentar os conflitos que estão acontecendo embaixo, né, do oceano, dos mares, mas também no céu e em lugares variados do planeta. Então, Missão Secreta na China, vários lugares como o Panamá, a Índia, serão apresentadas para o público brasileiro e, consequentemente, para o público sergipano. Então, sempre esses filmes eles vinham acompanhados de um comentário. Então, no caso da Índia, era apresentado como um lugar para onde os soldados norte-americanos iam, para lutar pela paz, mas também para lutar pela falta da civilização, lutar contra a falta de civilização no mundo. Essas fitas elas sempre se organizavam, no caso das fitas de propaganda, como a partir de 3 estágios. Então, primeiro a gente via praticamente um paraíso, um panorama de um lugar muito bonito, harmonioso, calmo e que conquistava a nossa simpatia. Em seguida, esse ambiente muito harmonioso, ele era ameaçado por uma força que queria destruí-lo. E, por fim, apareciam então as tentativas heróicas para tentar salvar esse paraíso de qualquer ameaça. Então, esses filmes eles vão se organizar basicamente dessa maneira, mas mesmo sendo produzidos nos Estados Unidos, os filmes eles vão apresentar um discurso sobre os soldados norte-americanos que vão para qualquer lugar do mundo, justamente para restabelecer essa paz mundial. E o discurso vai ficar muito forte em torno dos inimigos, como os países do eixo, principalmente os nazistas, e os alemães e os japoneses. Então, o filme norte-americano ele vai apresentar para o brasileiro a realidade. Vai haver também aí uma confusão entre o que é ficção e o que é realidade, porque esses filmes, ao lado dos jornais de guerra, e até mais do que os jornais de guerra brasileiros, eles vão apresentar a realidade do mundo, as novidades sobre o que está acontecendo nos campos de batalha, quais são os países envolvidos, quais são as armas que estão sendo utilizadas. E esses filmes, então, eles vão tomar para si a tarefa do historiador. Vão explicar os fatos, vão explicar os motivos pelos quais os países entraram em guerra e os motivos também pelos quais um país tem mais chances de vencer o outro. E vai mostrar, então, na verdade, esse discurso da vitória norte-americana, uma vitória que é bélica, mas que também é cultural e comercial, a partir, então, dessa distribuição e assimilação em massa dos filmes hollywoodianos pelos brasileiros e pelos sergipanos durante a Segunda Guerra Mundial.